Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Estamos hoje encerrando a nossa primeira trajetória de 5 mensagens, diluindo a mensagem de domingo passado e ampliando os seus conceitos. É necessário então que a gente revise um pouco das coisas que a gente já viu e assim que nós encerramos o assunto. Amém? Queridos, é necessário que a gente tenha esta noção sempre presente em nossa mente de que a Bíblia é um conjunto de 66 livros e esses 66 livros constroem a narrativa de um drama. De Gênesis a Apocalipse, há uma história sendo contada. A história do governo do grande rei. A história do grande rei que há de redimir todo o universo, que ele mesmo criou perfeito e que o homem, em sua queda, amaldiçoa. Então vemos que a grande história que a Bíblia está contando é sobre um rei criador, um Deus criador, que deseja reinar no coração de sua criação e que deseja reinar através de sua criação, o ser humano. Paulo nos fala em Efésios que em Cristo um segredo nos foi revelado, o plano eterno de Deus de gerar um governo em Cristo. E este governo, no tempo certo, fará com que todas as coisas que estão no céu e na terra estejam debaixo da autoridade de Cristo. Dentro desse plano eterno de reino, nós temos a história maravilhosa do plano de redenção, do Senhor salvando o seu povo, morrendo pelo seu povo, vencendo a luta de seu povo. Nesse sentido, é necessário, então, que Babel converse com as histórias importantes que estão para trás e que converse com as histórias importantes que estão para frente, visto que a Torre de Babel é parte de um drama que está sendo desenvolvido. Quando nós olhamos, então, para Babel, destacamos as principais características dessa história. Um povo que está em um território, que deseja estar ocioso nesse território, não deseja mais caminhar, não deseja mais ser espalhado sobre a terra, pelo contrário, tem medo de ser espalhado e por isso faz a cidade e a torre. E desejam, então, dar significado à sua vida, fazendo seus nomes famosos a partir desta grande construção. Essa construção conta com apenas a força deles. Façamos tijolos, queimemo-los bem. Usemos, então, o betume como argamassa e ergamos uma torre que toque o céu. O zigurate é uma grande pirâmide com uma escada. São meios humanos de tocar o céu e de fazer com que o céu toque a terra. Entendido isso, há 2 histórias muito importantes para trás. A história do Éden e da queda do homem e a história de Noé. Como Babel conversa com essas histórias? Pois bem, o Éden deixa heranças para Babel. O Éden é um lugar que é o protótipo do reino de Deus, o reino ideal. Deus cria um ambiente perfeito que produz segundo a vida do Criador. Deus cria então um homem à sua imagem para que Deus se relacione com ele e que este homem então governe sobre o território que Deus fez. Protótipo do reino de Deus. Deus governa sobre o homem em relacionamento e o homem se relacionando com a terra que Deus faz, com o território que Deus dá, manifesta o reino de Deus, porque é a imagem conforme a semelhança de Deus. Fato é que um homem deixa de olhar para Deus e olha para si mesmo, e nesse sentido come do fruto, tentando ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O homem cai, sua queda o afasta do Éden. E aqui temos a segunda parte da primeira grande história. O Éden, então, que gerava, segundo a vida de Deus, não é mais vivenciado pelo homem, que expulso do lugar ideal, agora precisa construir uma relação com a terra que é de suor e de dor, visto que a terra agora está cheia de cardos e abrolhos, cheia de espinhos. Este sofrimento do homem que sua para construir também é refletido em Babel, que através das suas próprias obras querem construir um relacionamento que perdeu com Deus e agora não tem mais a possibilidade de estar em um ambiente que produz segundo a vida de Deus
então querem usar as suas próprias vidas para produzir uma maneira de se relacionar com o céu. Depois disso, temos gerações e gerações que seguem sendo cada vez mais perversas a ponto de gerar a ira do coração de Deus, que deseja destruir todas as coisas. Nesse aspecto, Deus vê graça na vida de Noé, o separa, lhe dá uma missão de construir uma arca para que ele e sua família então sobrevivam à grande destruição que abarcará a terra. Noé, por 100 anos, envolve a sua família na construção da arca, e aí, depois de a arca construída, entram na arca com um par de cada animal selecionado por Deus, ficam ali 7 dias até que venha o dilúvio, e por 40 dias e 40 noites toda a terra é inundada. Posterior a este grande julgamento de Deus, tudo fora da arca morre, somente o que está dentro da arca sobrevive, modelo do reino de Deus. Um ambiente que agora o homem faz na direção de Deus para que o homem esteja salvo da punição de Deus. A arca é o jeito que Deus governa sobre a humanidade. Depois de 1 ano, a terra que estava inundada se seca, a arca repousa sobre o monte Ararat. Então o homem sai, oferece sacrifício a Deus, e Deus dá ordens a Noé e sua família, e abençoa Noé e sua família como havia feito com Adão. Crescei, multiplicai, enchei a terra, dominem, vocês têm a minha bênção. Pois bem, não demora muito para que Noé se mostrasse um homem de seu tempo. Ele planta uma vinha, se embebeda, tem toda aquela situação lastimável e amaldiçoa Canaã. Mais uma vez temos um povo abençoado, um povo amaldiçoado, que repete a história de Caim e Abel. Caim mata Abel, Deus levanta então Sete do ventre de Eva, e da linhagem de Sete nasce então um povo que busca Deus, da linhagem de Caim, um povo que se afasta de Deus. Vemos essa história repetida. Vemos então que Noé abençoa ao seu filho Sem e declara a bênção sobre ele, faz com que Jafé coma da bênção de Sem. Ao contrário disso, Cã e seu filho Canaã são uma descendência amaldiçoada. Temos herança disso sobre o povo de Babel. Um povo que ainda sente carência do Éden, um povo que ainda quer construir as coisas através de suas mãos, e um povo que não dá conta de ser perfeito. O que a história de Noé diz para nós é que basta um de nós, mesmo o melhor de nós, para que uma terra nova, renovada, ainda assim seja amaldiçoado. O melhor de nós não dará conta de cumprir o projeto do Senhor. Essa é a grande história de Noé para nós. Essa é a grande lição de Noé para nós. O melhor de nós ainda não é capaz de construir justiça pelas suas próprias mãos. Mas ainda há um anseio em Babel de construir algo que lhe proteja. Vemos aí a herança do homem caído que passa por Noé e alcança Babel. Só que depois de Babel, há 2 histórias importantes que a gente precisa pontuar. Babel está exatamente antes do chamado de Abraão. Abraão tem de Deus aquilo que o povo de Babel sempre quis. E ao contrário do que seria provável para nós, Deus escolhe Abraão, um homem que aparentemente não tem nenhum motivo pelo qual ser escolhido, nem ser abençoado, nem ser agraciado. Graça, assim como escolhe Noé, graça escolhe Abraão. Na nossa lógica humana, a gente poderia se perguntar por que Deus não escolhe os babelitas, visto que já tem um grande projeto e eles já são muito unidos e eles poderiam muito bem fazer aquilo que Deus chama Abraão para fazer, porque Deus diz que faria o nome de Abraão conhecido, que prosperaria Abraão. Por que não dar então isso ao povo de Babel, que queria tanto um nome famoso e que queria tanto construir algo bom? A questão é que a graça de Deus não irá se comunicar com o fator vontade e potencial humanos. O que graça é favor imerecido, e o que Deus prova escolhendo Abraão e não escolhendo os babelitas é que não dará sua glória a outrem. A glória de Deus é a glória de Deus. Deus está provando dentro deste drama que ele escolhe quem quer e que a sua obra se desenrola através de quem ele escolhe e que quem ele escolhe não tem mérito algum. O mérito é sempre de Deus. A outra grande história, depois de Abraão, que Babel precisa conversar,
é com a história de Cristo. Babel quer construir um ambiente, um lugar, uma torre que faça com que a terra toque o céu e que o céu toque a terra, mas não consegue. A língua é dividida, é confundida pelo próprio Deus, esse povo é espalhado e a obra fica pela metade. Então, precisamos apontar para aquele que é o único que realiza obras completas, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo é o verbo que se faz tabernáculo no nosso meio. Jesus Cristo, logo, é o templo. Jesus é o próprio templo. Jesus é a união de céu e terra. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é aquele que na cruz pode dizer: está completado, está feito, está pago, tetelestai. Somente em Cristo, obras que tocam o céu e tocam a terra podem ser realizadas até o seu fim. O homem nunca conseguiria tocar o céu com a sua própria obra, mas aquele que desce do céu e se faz homem pode unir céus e terra. E esse que então se humilha, abrindo mão, se desfazendo de sua deidade para poder então servir até uma morte de cruz, este, na sua ressurreição, tem um nome que é erguido acima de todos os nomes e um governo acima de todos os governos do universo. É na humilhação de obedecer plenamente a Deus e de se abster totalmente da própria vontade que se conquista um nome. Não é oferecendo as suas obras por inteiro e se sacrificando até o fim para cumprir com a glória de seu próprio nome, que a glória do próprio nome vem. Jesus mostra aos babelitas que o caminho é inverso. Não se constrói um nome para si, se constrói um nome para Deus. E fazendo Deus glorificado, a consequência disso é ter seu nome glorificado. Que os babelitas nos ensinem que as nossas obras são sempre falhas se não colaboram para a glória de Deus. Que os babelitas nos ensinem que nos sentimos sempre frágeis e que queremos sempre a companhia de alguém e que nessa solidão, às vezes, nós tentamos construir coisas para aproximar a verdade de nós, Deus de nós, mas as nossas obras não podem fazer isso. É a obra de Cristo que faz isso por nós. Então que descansemos na obra completa, que os babelitas nos ensinem que a busca pela glória do próprio nome pode nos trazer grande ruína, que possamos então trabalhar para a glória do nome de Cristo, que por acaso nos deu o seu nome, em meu nome, em meu nome. Farão as obras que eu faço e farão maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que fizerem no meu nome, o que pedirem em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Cristo nos entrega seu nome. Isso não quer dizer que o nome de Cristo agora é um pó de pirlim-pim-pim, nem uma palavra mágica que podemos usar para as coisas serem realizadas. Quando a Bíblia diz em meu nome, é representando o Cristo. E como vamos então representá-lo? Buscando ser como ele é. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, mas a imagem que Adão perde por causa do pecado e é ofuscada por causa do pecado é restaurada em nós. E é isso que a palavra de Deus diz para nós, para a gente fechar o raciocínio. Romanos 8:29 diz: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Que possamos entender, então, o nosso lugar. Salvação não é construirmos um lugar para o nosso nome. Salvação não é estarmos protegidos das nossas carências através das nossas próprias obras. Salvação é ser escolhido por Deus e escolher fazer a obra dele. E é assim que a soberania de Deus conversa com a responsabilidade humana. Nós nos responsabilizamos pelo nosso chamado, sabendo que ele já fez por nós aquilo que não poderíamos fazer. E que a grande função deste chamado é que sejamos como Cristo. Que a imagem de Cristo, a imagem de Deus, seja renovada em nós. E assim possamos iluminar o mundo com a luz de Cristo. Amém. Que assim seja sobre a minha vida, sobre a sua, sobre as nossas famílias, sobre as nossas comunidades de fé. Que venha o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu.